Pessoal, hoje eu queria falar sobre uma linha de estudos potencialmente promissora para a doença de Parkinson. Então, a alfa-sinucleína, que é uma proteína que eu já mencionei aqui em vídeos prévios, ela é uma proteína que, durante o processo de neurodegeneração da doença de Parkinson, ela altera sua conformação, ela se agrega e esses agregados, eles se propagam entre os neurônios. Existem linhas de estudos que apoiam a ideia de que a propagação desses agregados de alfa-sinucleína que formam os corpos de Levy, que eles têm um papel na neurodegeneração, no desenvolvimento da doença de Parkinson. Então, se essa alfa-sinucleína ela é importante para o processo de neurodegeneração da doença de Parkinson, será que ela não seria um bom alvo para o tratamento modificador de doença na doença de Parkinson? E é por isso que eu queria falar aqui sobre a linha de estudos nessa ideia, com um medicamento chamado prasinezumab, que é um anticorpo monoclonal com alvo nessa proteína alfa-sinucleína. Então, o primeiro trabalho que foi publicado e divulgado em relação a essa estratégia foi um estudo chamado PASADINA, que foi publicado na revista renomada New England Journal of Medicine em 2022. Então, eles avaliaram pacientes com doença de Parkinson em estágio inicial, comparados com o placebo, e deram essa medicação, o prasinezumab, a esses pacientes com doença de Parkinson durante 52 semanas, num ensaio clínico de fase 2, randomizado, controlado por placebo. O que foi observado, entretanto, é que não houve diferença entre os pacientes que receberam a medicação e os pacientes que receberam placebo durante essas 52 semanas nas escalas MDS e o PDRS, parte 1, 2 e 3, que era o desfecho primário do estudo. Então, o estudo publicado em 2022 na revista New England foi negativo. Entretanto, eles observaram que os pacientes que receberam a medicação prasinezumab, eles tiveram uma menor evolução, uma menor progressão motora, avaliada através da escala MDS e o PDRS, parte 3. Então, considerando isso, agora, em abril de 2024, foi publicado um novo artigo na revista Nature Medicine, em que eles realizaram uma análise exploratória para avaliar quais pacientes potencialmente se beneficiariam dessa medicação, o prasinezumab. Então, eles avaliaram grupos de pacientes naquele estudo anterior, que potencialmente se beneficiariam. E o que eles avaliaram, eles analisaram nessa análise exploratória, é que os pacientes que potencialmente apresentavam uma menor progressão, como por exemplo, eram pacientes que não conseguiam ficar virgens de tratamento, precisavam pelo menos da prescrição de inibidores da MAO, ou que tinham mais sintomas não motores, ou seja, pacientes com potencial pior progressão, eles se beneficiaram aparentemente da prescrição do prasinezumab, porque a escala MDS e o PDRS parte 3 progrediu menos nesse grupo, o que é algo promissor. Então vale mencionar aqui, gente, que esse estudo publicado na revista Nature, ele é uma análise exploratória pós-hoc. O que quer dizer isso? É que essas análises elas foram realizadas com dados já obtidos do estudo prévio e que, portanto, a gente não pode chegar a nenhuma conclusão definitiva. Entretanto, como toda análise pós-hoc, a ideia aqui é levantar essa hipótese, dizer que, para algum grupo de pacientes, pelo menos, a medicação, o prasinezumab, ele pode ser benéfico e ele pode diminuir a progressão motora, como avaliado na escala MDS, o PDRS, parte 3, e ter um potencial efeito modificador de doença. Então, não é para se chegar a conclusões definitivas, mas é para levantar essa hipótese para novos estudos. Ou seja, essa análise exploratória ela abre uma avenida para novos estudos com o prasinezumab. E isso já está acontecendo. Há um novo estudo, um ensaio clínico de fase 2, chamado PADOVA, que está recrutando pacientes com doença de Parkinson em uso de prasinezumab para analisar, em relação ao placebo, se há um benefício de diminuir a progressão motora. Então, há toda uma expectativa em relação a isso e nós esperamos em breve ver os resultados desse estudo, que tem previsão de término para 2026. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, comenta aqui.